E aí pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez no Periscope do Delta Thiago. Valeu aí pela atenção, bastante gente online, os corações não param de subir. O tema de hoje super especial, vocês vão gostar, tenho certeza. E desde já, pessoal, vou deixar avisado, hein? Vou falar bastante hoje. Vou falar muitas coisas que as pessoas não têm coragem de falar, tá? Então, assistam, é para vocês refletirem, porque bastante coisa interessante e que é fundamental para a evolução do nosso país, eu vou falar hoje. Tá tudo ligado, pessoal, tá tudo ligado, tá? Então quem ficar com pressa, acelerando, não vai dar certo, tá? Quem quiser ver depois, fica à vontade. Só os fortes vão ficar até o final, só os fortes, tá bom? Então, ó, vamos que vamos, hein? Galera chegando aí, ó, bombando, hein? Teve uma repercussão enorme, pessoal, a publicação de hoje. Então eu falei, não vai ter jeito, vou ter que apresentar as minhas explicações. Vou ter que apresentar para eles. Principalmente para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão estudando para concurso. Para o pessoal do Mimimi, nem tanto. Eu até lancei o desafio, né? Falei para me assistir, para a gente discutir depois. Mas a minha preocupação maior é com vocês, pessoas educadas, que me seguem, que mandam energias boas para mim, tá bom? E é isso aí, né, Felipe? O Felipe, pô, cutucaram, né, pessoal? Não podia deixar barato, né? Falar que o delegado produziu prova ilícita, quem me segue, quem me conhece sabe como eu trabalho, qual que é meu perfil. Então não tinha como deixar barato, tá? Mas tem coisa que não vale a pena. Não estou fazendo essa transmissão para essas pessoas do mimimi. Eu estou fazendo para vocês que me seguem, que gostam, que são estudiosos do direito, tá bom? Porque tem muita gente do blá blá blá, muita gente do mimimi. Poucos são realmente estudiosos do direito, tá bom? Então vamos chamar a galera aí, ó, vamos compartilhar essa transmissão, vamos chamar os amigos. Vamos chamar os amigos, vamos compartilhar, vamos bombar dos corações, que a transmissão de hoje vai bater o recorde, hein, pessoal? Muitas pessoas online, os corações bombando. Então metam o dedo aí na tela do celular, vamos fazer bombar esses corações e vamos que vamos. Vamos então pro combate. Hoje a guerra vai ser boa, tá bom? Eu não entro pra perder, nunca, pessoal. Eu gosto de deixar tudo bem claro. Quando eu falo alguma coisa, é porque eu tenho já algum conhecimento, é porque eu analisei, é porque eu estudei. Eu não saio por aí falando nada à toa, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar então. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Começar do começo. Plantão de ontem, plantão noturno de ontem. Bombou, bombou. Muitos flagrantes, por volta de 4 flagrantes, teve um que acabou não sendo flagrante, mas enfim, muito trabalho na delegacia. E eu me deparei com uma ocorrência peculiar. O que aconteceu? Vou explicar para vocês, ó. A ocorrência foi assim. Uma viatura da GCM, dos guardas civis, estava fazendo patrulhamento pela cidade. Em um determinado ponto, se depararam com 2 indivíduos em atitude suspeita. Aparentemente, um deles estava entregando algo para um carro que estava parado. Os guardas decidiram abordar esses suspeitos. Eles esboçaram reação, demonstraram nervosismo, mas foram abordados. Realizada a revista pessoal, os guardas não encontraram nada ilícito com eles. Porém, um dos indivíduos, pouco antes de ser abordado, ao perceber a aproximação dos guardas, ele jogou fora um pacote. E nesse pacote, pessoal, havia por volta de 30 papelotes de maconha. 30 papelotes de maconha. 30 parangas, 30 porções. E mais R$ 31 em dinheiro. Muito bem. Aí o que aconteceu? Os guardas começaram a fazer aqueles questionamentos básicos para os dois. Um deles falou que era apenas usuário e estava passando no local. O outro falou o seguinte, falou, ó, eu realmente sou do tráfico, eu estava traficando. Foi a minha primeira vez hoje, dei azar, a casa caiu. Então um deles confessou. Esse que jogou o saquinho, ele confessou para os guardas, ele falou, ó, eu estava traficando mesmo. Eu vendi hoje, eu acabei de vender umas 4, 5 porções. Tá? Umas 4, 5 porções. E essa carga que vocês acharam é minha, eu joguei mesmo. Vi que vocês estavam chegando e joguei. Muito bem.
Temos aí uma confissão. Uma confissão para os guardas, informal, ainda não materializada, ainda não falada na frente da autoridade policial. Os dois foram conduzidos até a delegacia. Adotadas as providências básicas do auto de prisão em flagrante, eu resolvi ratificar a voz de prisão. Por quê? Porque quando eu interroguei o agente, o conduzido, o averiguado, ele confessou para mim. Ele falou: olha, delegado, realmente eu estava traficando. Eu ia ganhar R$ 30 pelas vendas. Comecei a traficar há pouco tempo, comecei na data de ontem, não tenho experiência, fiz por necessidade, porque estava precisando de dinheiro. Não sei quem que é o fornecedor, não sei dizer os nomes dos compradores, como sempre, eles nunca sabem falar as identidades dos compradores e dos fornecedores. Enfim, ele confessou para mim. Ouvi o segundo agente, o que estava com ele. O segundo repetiu as informações que ele havia passado. Olha, delegado, eu sou apenas usuário. O outro lá, eu conheço ele, é meu colega. Ele parece que está no tráfico, sim. Então vejam, além da confissão do agente que dispensou a sacola com drogas, eu também obtive essas declarações do segundo averiguado. Então tudo estava indicando que ele realmente estava no tráfico. Além disso, pessoal, o laudo de constatação provisória fornecido pelo IC, assinado pelo perito, veio positivo, ou seja, as substâncias que ele estava aportando estão naquela lista da Anvisa, da lei de drogas. São substâncias consideradas o quê? Drogas. Então vejam, é um cenário, pessoal, no qual eu vislumbrei existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria. As fundadas suspeitas, requisito da prisão em flagrante. A materialidade estava clara ali, pessoal. O laudo de constatação apontou que aquela substância realmente era droga, era maconha. E o agente confessou. Além dos depoimentos dos guardas, falando que ele havia dispensado a droga, falando que ele estava carregando consigo a droga, o agente confessou. E o parceiro dele, o conhecido, também falou que ele tem envolvimento com a droga, com as drogas. Então vejam, tudo estava em harmonia. Eu tinha ali materialidade e indícios suficientes de autoria. Como que isso pode ser visualizado, pessoal? Eu já falei para vocês. Materialidade é a existência do tráfico. O laudo de constatação, o laudo provisório, indicou que aquela substância era droga. Tranquilo. E os indícios de autoria? Depoimento dos guardas, a confissão do agente, os relatos do outro averiguado. Tudo redondinho, pessoal. Ratifiquei a voz de prisão e determinei a lavratura de auto de prisão em flagrante, com base na lei de drogas. Artigo 33. Trazer consigo em desconformidade com a lei. Droga. Foi o que aconteceu. Então ratifiquei a voz de prisão e determinei a lavratura de auto de prisão em flagrante. O que aconteceu? O agente que jogou a droga, ele estava com o celular também. Ao acessar o celular dele, o que nós constatamos? Nós percebemos que havia ali uma conversa com o outro averiguado. E o que ele falou nessa conversa? Essa conversa ocorreu na data de ontem, momentos antes da prisão. O que o traficante falou para o colega? O colega perguntou para ele assim, e aí? Mais ou menos assim, tá, pessoal? Eu publiquei lá no Instagram e no Facebook. O traficante falou, eu estou vendendo maconha e pó. Quer comprar? O traficante falou isso no WhatsApp. Falou para o colega dele, estou vendendo pó e maconha. Quer comprar? Momentos depois de alguns minutos, ele fala novamente, já vendi 3. Querem prova mais clara que essa em relação ao envolvimento dele no tráfico de drogas? O que eu fiz? Peguei o celular dele, coloquei na mensagem do WhatsApp, tirei uma foto, imprimi a foto
e juntei nos autos do inquérito policial mais um elemento probatório, ligando ele ao tráfico de drogas. E aí o que aconteceu, pessoal? Vejam, como eu sei que bastante gente me segue, que gosta dessa parte de investigação, que está estudando para concursos, eu resolvi compartilhar esse meio probatório, porque não é muito comum acontecer isso. Compartilhei no Facebook, compartilhei no Instagram. Bombou, muitas curtidas, muitos comentários. Só que aí, alguns iluminados começaram a falar que a prova era ilícita. O delegado não pode juntar a conversa do WhatsApp, é necessário ter autorização judicial, isso viola não sei o que, blá 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 blá. Até aí, tudo bem. Se fosse apenas uma discordância, de forma respeitosa, eu não me importaria. Todos são livres para argumentar, para discutir. O direito é assim. O problema é que a pessoa faltou com respeito, falando que o traficante seria liberado na audiência de custódia por caca do delegado. Aí não aguentei, né, pessoal? Eu tive que me manifestar. Por isso que eu estou gravando para vocês essa transmissão. Vamos analisar a possibilidade ou não do delegado de polícia ter acesso às mensagens do WhatsApp do agente preso em flagrante. Isso é válido? Isso é constitucional? É necessário ou não ter autorização judicial? Se o agente foi preso em flagrante e se ele está com o celular, com o WhatsApp, com mensagens que podem servir como prova, eu, delegado de polícia, posso usar essas mensagens no meu procedimento, no meu flagrante, no meu inquérito? O promotor pode usar na denúncia? O juiz pode usar para condenação? Ou é necessário obter prévia autorização judicial? Esse é o ponto nevrálgico da transmissão de hoje. E eu vou pegar pesado, pessoal. Tem jurisprudência, STF, STJ, tribunais estaduais. Eu fui buscar inspiração até no direito internacional. Vou apresentar para vocês também julgados relacionados à matéria. Corte Europeia de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então eu vou trazer muitas informações. Fiquem ligados então. Fiquem ligados. Entenderam então? A discussão é essa. O agente preso em flagrante está com o celular, tem mensagens no WhatsApp. Eu, delegado, posso acessar essas mensagens para servir na investigação? Depois que eu tirei a foto do celular, o que eu fiz? Eu mandei esse celular para o IC, para a perícia. Eu requisitei a transcrição das mensagens. Tá? Então vejam, o ponto de discussão é esse. Se eu, como delegado de polícia, posso ou não posso acessar as mensagens do WhatsApp do investigado, do agente preso em flagrante, independentemente de autorização judicial. Posso ou não posso? Vamos ver isso então. Eu até separei alguns tópicos aqui. Antes de falar sobre os tópicos, pessoal, o que é importante eu deixar claro? Esse caso aqui é um caso peculiar. Eu não vou discutir aquela questão polêmica que ocorreu há pouco tempo. Lembram que a juíza determinou a retirada do ar do WhatsApp? Porque o WhatsApp não estava cumprindo determinação judicial? Não tem nada a ver com essa matéria. Essa é uma outra discussão. Tá? O que eu vou analisar hoje aqui? Se o delegado de polícia pode usar as mensagens ou não do WhatsApp do investigado, que é preso em flagrante. É isso que eu vou analisar. Aquela questão da juíza, na ocasião, eu até cheguei a publicar um comentário, criticando, falando da desproporcionalidade, mas agora, vendo sob outro enfoque, eu percebo que aquela decisão gerou um efeito pedagógico. As leis devem ser cumpridas, aqui no Brasil e fora dele. Se a empresa atua aqui no Brasil, ela tem que colaborar com a investigação criminal. A investigação criminal é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Então, efeito pedagógico houve, tá bom? Só fechando parênteses então. Vamos lá. Eu estou falando do delegado de polícia. Eu estou analisando se o delegado de polícia pode ou não usar um elemento probatório. Certo? Certo. Logo, antes de passar para o mérito,
dessa transmissão, nós precisamos avaliar, meus caros, o papel do delegado de polícia no Estado Democrático de Direito. O papel do delegado pós-Constituição de 88. O papel do delegado na era contemporânea. Qual que é o papel do delegado de polícia? Isso é fundamental, porque nós estamos falando de meio probatório usado pelo delegado. Vejam, há um grave equívoco hoje em dia em relação à figura do delegado de polícia. Ainda há aquele ranço, aquele estereótipo, aquela visão distorcida de que o delegado é um mero fazedor de BO, de que o delegado não faz parte das carreiras jurídicas. Ainda há essa visão, pessoal. Essa visão não é consentânea com a Constituição de 88. É uma visão obsoleta. A Constituição de 88, pessoal, responsável pela redemocratização do Brasil, trouxe no seu bojo, trouxe consigo inúmeros princípios, inúmeros preceitos. E todos esses preceitos indicam que nós vivemos sob o manto do Estado Democrático de Direito. É assim, pelo menos em tese. Se é assim, o delegado, pessoal, hoje em dia, ele deve ser visto como o primeiro garantidor da legalidade da justiça. O delegado de polícia não pode ser visto mais como aquela figura truculenta, aquela figura que viola direitos, aquela figura inútil. Essa visão não é mais compatível. Ainda que algumas figuras tenham se comportado desse jeito anteriormente, ainda que existam nos dias atuais delegados que não honram seus distintivos, delegados que vagabundos, delegados que não trabalham direito, ainda assim, atualmente, a visão correta é a visão do delegado como verdadeiro garantidor da legalidade e da justiça. Essa visão, pessoal, precisa ser concretizada, consolidada. Esse trabalho é um trabalho que demora, vagaroso, entenderam? Mas essa valorização, esse reconhecimento, eles são essenciais para nós obtermos o quê? A evolução da persecução penal. Porque a persecução penal, pessoal, ela é composta por duas fases. Nós temos a fase extrajudicial e a fase judicial. Na fase extrajudicial, quem que comanda? Quem que é o presidente da investigação? O delegado de polícia, pessoal. Na primeira fase, nós colhemos informações, elementos probatórios que quase sempre são usados no final do processo, na segunda fase. Uma investigação bem conduzida, ela gera quase certeza em relação à condenação. Assim como a investigação mal conduzida gera mais certeza em relação à impunidade, pessoal. Tem muitas provas que é o delegado de polícia que tem o primeiro contato. É ele que vai ao local do crime, é ele que colhe as primeiras informações. Algumas perecem passado algum tempo. Esse trabalho tem que ser imediato. É o delegado de polícia que colhe a base probatória, que vai ser confirmada em juízo. Se o delegado faz caca, se o delegado deixa de colher uma prova fundamental para a condenação, lá na frente, vocês acham, pessoal? Vocês acham, pessoal? Vocês acham que lá na frente o juiz vai voltar no tempo? O promotor vai voltar no tempo? Não vai voltar. Não tem como. Então vejam, eu nem vou considerar aí, porque tá, em respeito a vocês, quem não quer assistir, vai embora. Tchau, tá bom? Eu nem vou perder meu tempo falando nada, porque não vale a pena. Então, ó, vamos continuar. Ó, então o que eu estou falando para vocês? Vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Ó. O que é importante, pessoal? Se o delegado de polícia não fizer um bom trabalho naqueles primeiros momentos, a persecução penal lá na frente, ela vai ter um prejuízo inegável. Se eu deixo de solicitar uma perícia que não vai poder ser repetida lá na frente, eu estou prejudicando a investigação criminal, pessoal. Eu vou estar prejudicando. O juiz e o promotor, eles não vão poder voltar no tempo. Qual que vai ser a consequência? A impunidade. A impunidade.
Então vejam como é importante a figura do delegado de polícia na primeira fase da persecução penal. Por isso, pessoal, que nós precisamos valorizar o delegado de polícia. Esse ranço, essa visão arcaica precisa ser deixada de lado, pessoal. Esse blá 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 de que delegado não pode fazer nada, isso está errado, pessoal. O delegado não pode reconhecer significância. O delegado não pode reconhecer excluinte de ilicitude. O delegado não pode fazer nada. O delegado não pode requisitar provas. Pessoal, vocês querem viver em qual estado? Se o primeiro guardião dos direitos fundamentais, se o presidente da investigação, se ele não pode fazer nada, como que nós vamos ter uma investigação bem-sucedida? Como que o judiciário, o Ministério Público, na segunda fase, vão obter êxito? Então vamos parar com esse blá blá blá. O delegado, pessoal, o delegado de polícia, ele passa por um concurso dificílimo. É carreira jurídica. Todos os dias nós lidamos com questões jurídicas, com leis, com doutrina, com jurisprudência. É uma carreira jurídica. E ainda existem pessoas que falam que não é carreira jurídica. Vejam que retrocesso, pessoal. Muitas vezes essas pessoas não conhecem o dia a dia do delegado de polícia. Então enxergam o delegado como um mero fazedor de BO. Precisamos parar com essa visão. Vocês acham que eu vou perder meu tempo? Vou fazer o judiciário perder tempo e o Ministério Público também. Vou gastar recursos humanos, materiais, para prender quem praticou furto insignificante? Não prendo, já não prendi e vou continuar não prendendo. Furtou uma bala de 5 centavos, eu vou movimentar a máquina estatal para ter que chegar lá no Supremo. Eu tenho que ser um agente, um servidor público responsável, entenderam? Esse é o delegado de polícia, esse é o perfil do século XXI. Se o policial matou em legítima defesa, se alguém invadiu a sua casa e você matou em legítima defesa, vocês acham que eu vou prender em flagrante? Não prendo mesmo. Vejam, isso é coisa óbvia, isso é razoabilidade. Isso é razoabilidade. Deixem de lado essa visão distorcida de que o delegado tem que ficar só prendendo. O delegado não tem que prender, ele tem que prender se for para prender. Se não for, ele deve liberar. Já deixei de ratificar várias vozes de prisão. O delegado, pessoal, ele não é acusação nem defesa. Ele deve buscar a verdade real, a justiça. Não importa se essa verdade vai prejudicar ou não o investigado. O importante é que haja justiça, seja para arquivar o inquérito, seja para promover a denúncia. O delegado deve representar a justiça, nem acusação, nem defesa. Se for culpado, vamos para cima, vamos prender para ele pegar bom tempo na cadeia. Se ele é inocente, vamos soltar, vamos inocentar, tá bom? Então é isso, ó. Esse é o cenário que eu quero passar para vocês. O delegado de polícia do século XXI. Um delegado garantidor da legalidade e da justiça. Tá bom? É isso que eu quero passar para vocês. Bom, vamos continuar então, ó. Esse é o primeiro ponto. Nós já vimos um novo perfil do delegado de polícia. Precisamos mudar? Precisamos. Precisamos evoluir? Precisamos. Mas isso é aos poucos, tá? Então vamos lá. Segundo trecho agora, segunda parte. Nós já vimos que o delegado de polícia não é mais um mero fazedor de BO. É a autoridade policial, o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Muito bem, já vimos isso. O que a gente precisa ver agora? A gente precisa analisar, pessoal, o maior problema do Brasil atualmente. O maior problema do Brasil atualmente. Sabem qual que é o maior problema? Vou falar para vocês. E tudo isso tá ligado. Quem acha que blá blá blá, quem tá achando que é blá blá blá, eu nem vou falar o nome. Ó, tá bombando, pessoal. Então quer dizer, tem muita gente, a maioria, 99% aqui, tem a cabeça boa, inteligente. Isso não é blá blá blá. Não. Isso é fundamental para nossa evolução, tá? Eu vou falar para vocês agora, ó, o que está acontecendo no Brasil atualmente. O nosso maior problema, pessoal, sabem qual que é? Nosso maior problema? A gente vive buscando alternativas e soluções. O que fazer contra o crime? O crime está crescendo, as pessoas estão morrendo. Sabem qual que é o nosso problema? O nosso maior problema é a questão ideológica. Não é nem a questão das leis. Precisam mudar? Precisam.
Tem muita besteira por aí? Tem. Mas a nossa maior mudança, a mudança mais necessária, é a mudança ideológica. Essa é a principal reforma, ideológica. Ideológica de quem, pessoal? De quem comanda, dos operários do direito, do delegado, do promotor, do juiz, do desembargador. Não adianta eu ter leis boas se a minha ideologia, se o meu modo de ver o direito não é consentâneo com a realidade. Eu quero dizer que o maior problema hoje em dia no Brasil é um fenômeno chamado de, anotem aí, garantismo hiperbólico monocular. Garantismo hiperbólico monocular. Garantismo hiperbólico monocular. Professor, o que é isso, esse garantismo hiperbólico monocular? O que é isso? Já leram sobre isso? Já leram? Isso, garantismo hiperbólico monocular. Eu vou falar para vocês o que significa isso. O garantismo hiperbólico monocular, pessoal, é um garantismo, garantismo, muitas garantias. O que é hiperbólico, pessoal? Extenso, enorme, desproporcional, monocular, uma visão míope, unilateral. Então veja, é um garantismo excessivo, é um garantismo que só enxerga os direitos e garantias dos alvos da persecução penal. É um garantismo que não se preocupa com a sociedade, que não se preocupa com as vítimas. É esse o garantismo que nós temos hoje em dia no Brasil. Um garantismo hiperbólico monocular. Nós temos muitas garantias. Com a Constituição de 88, houve o quê? Uma necessidade de tirar aquele trauma que ficou na ditadura. E aí nós começamos a inflar muitas garantias. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Então é um garantismo excessivo, pessoal. Por que hiperbólico? Porque é excessivo, é desproporcional. E por que monocular? Porque só enxerga os direitos dos criminosos. Nós temos muitos deveres, muitos direitos. E muitas vezes o quê? As pessoas só cobram os direitos. Elas não exercem seus deveres. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é o seguinte. Não me interpretem mal, hein? Eu não estou falando, anotem aí. Eu não estou falando que o garantismo é negativo, que o garantismo é prejudicial. Não! O garantismo, pessoal, é fundamental no Estado democrático de direito. Nós passamos séculos e séculos para obter essas conquistas, esses direitos fundamentais. Os direitos dos presos, dos investigados, tudo isso é importante. Eu não estou falando para a gente rasgar nada. Vamos continuar. São séculos e séculos de luta para obter esses direitos. Então eu sou a favor dos direitos dos presos, dos indiciados, dos investigados. Eu não estou pedindo para rasgar tudo isso. Eu não estou falando que eu sou contra. O que eu sou contra é a visão desproporcional. É dar muita atenção para esses direitos e nenhuma atenção para os direitos das vítimas, para a proteção da sociedade. É aqui que entra, meus amigos, o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. E como que esse princípio deve ser avaliado? Sob dois enfoques. O garantismo ele pode ser dividido em negativo e positivo. O garantismo negativo, pessoal, ele deve ser visto como proibição de excesso. O Estado deve ter freios. Os criminosos precisam de garantias para que o Estado não viole os seus direitos. Princípio da proibição de excesso. Garantismo negativo. Do outro lado, também vertente do princípio da proporcionalidade, nós temos o quê? O garantismo positivo, que é a proibição de proteção deficiente. O que diz esse garantismo? Olha, Estado, você deve proteger os seus cidadãos, você deve proteger as suas vítimas, você deve criar mecanismos eficientes para proteger as suas vítimas, para proteger os seus cidadãos, para que os bens jurídicos dessas pessoas não sejam violados. Esse é o garantismo ideal, o garantismo integral, que protege alvos da persecução penal e vítimas e sociedade. Esse é o garantismo integral, proibição de excesso e proibição de proteção deficiente, andando lado a lado. Eu pergunto para vocês, hoje em dia é assim aqui no Brasil? Não. Vocês acham que é assim? Não. Hoje em dia, a gente só presta atenção, a gente só fala do garantismo negativo.
da proibição de excesso. Quantas vezes vocês viram discussões sobre o garantismo positivo? Quantas vezes vocês viram direitos humanos lutando em prol de famílias também? É para todo mundo. A gente não pode excluir ninguém. É para todo mundo. O problema do Brasil é essa visão míope. Não pode nada. É tudo inconstitucional. É tudo ilegal. E isso engessa a polícia, engessa todo mundo. Não pode nada. Então vejam, mais uma vez, eu não sou contra os direitos humanos, muito pelo contrário. Eu só acho que esses direitos devem ser aplicados para todas as pessoas, para os investigados e para a sociedade e para as vítimas. Deve ser para todo mundo, tá? Não basta eu proteger o investigado, pessoal, contra a arbitrariedade do Estado. Eu tenho que proteger as vítimas, os cidadãos de bem. Vocês entenderam? E vejam, escutem, nesse cenário do garantismo positivo, a investigação criminal, ela tem papel primordial, pessoal. Sem a investigação criminal, eu não consigo proteger de forma eficiente os direitos das vítimas. Como é que eu vou proteger os direitos das vítimas se eu não tenho uma investigação criminal eficiente? O cara que matou, ele vai ficar impune. O cara que estuprou vai ficar impune. Então vejam que link. A investigação criminal está diretamente ligada aos direitos fundamentais. Já pararam para pensar nesse link? Nesse elo? Sem investigação criminal, nós não conseguimos tutelar de forma eficiente os direitos fundamentais. Então há uma ligação, pessoal, umbilical entre investigação criminal e direitos fundamentais. Vou além, A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa jurisprudência dessa Corte Regional de Direitos Humanos, sabe como que ela vê a investigação criminal? Ela vê a investigação criminal como ius cogens. Já leram sobre ius cogens? Sabe o que significa ius cogens? Sabe ou não sabe o que significa? Sabe o que significa? O que significa ius cogens, pessoal? Quem estuda direito internacional, o que significa ius cogens? Não leram? Eu vou falar para vocês, Ius cogens é mais ou menos assim, para vocês entenderem. É uma norma universal, coativa, obrigatória, que os estados devem observar. Então, para a Corte Interamericana, a investigação criminal tem importância universal, porque ela está diretamente ligada à proteção dos direitos e garantias fundamentais. Vejam como a investigação criminal é importante. Entenderam? Vejam como ela é importante, pessoal. Sem uma investigação criminal eficiente, o Estado perece. O que nós temos hoje em dia no Brasil? Nós temos dois grupos. Um grupo de demônios, de marginais descontrolados, que sai por aí matando pessoas de bem. Você sai de casa hoje em dia e não sabe se vai voltar vivo. O rapaz, ontem parece, em São Paulo, levou um tiro do nada. Ele não reagiu. Tem gente levando um tiro de fuzil na rua, na cabeça. O marginal vai com o fuzil e mata. Nós temos esse grupo de verdadeiros demônios, de marginais descontrolados, bárbaros, que não respeitam as leis, cometem atrocidades, matam as vítimas sem motivo, sem dó nem piedade. Temos esse grupo. E temos um outro grupo, o grupo dos políticos, dos poderosos, que estão fazendo uma farra, que estão acabando com o Brasil. São os crimes de colarinho branco. Políticos, agentes públicos, temos esses dois grupos. E eles estão tomando conta do Brasil. Então, se a gente não passar a ver investigação criminal de uma outra forma, esses grupos vão dominar. Quanto mais eles dominarem, menos direitos nós vamos tendo. A gente já não pode sair de casa de forma tranquila. A gente já não tem políticas tranquilas. Sempre estão envolvidas em corrupção. Então vejam para onde o Brasil está caminhando. O Brasil é recordista mundial, pessoal, de homicídios. Nós temos mais de 55 mil homicídios por ano. Nem países que estão em guerra têm esse número. E parece tudo normal. Tudo normal, mas é um verdadeiro caos. Só que o pessoal do blá 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 não acorda, não enxerga isso. 55 mil homicídios por ano. Isso é número de guerra.
é pior que número de guerra. Nós vivemos uma guerra civil e ninguém vê isso. Isso só vai mudar quando a gente valorizar a investigação criminal, quando a gente valorizar o delegado e quando a gente aplicar o princípio da proibição de proteção deficiente. Enquanto a gente não interpretar o garantismo de forma integral, isso não vai mudar. Não vai mudar. É só blá blá blá. Não pode nada. Enquanto a gente não interpretar o garantismo de forma correta, isso não vai mudar. Não vai mudar. Não tem jeito. Ah, e aí, sabe o que acontece? Sabe o que acontece, pessoal? Aí quando alguém critica isso, como eu estou fazendo, é taxado com nomes pejorativos. Ah, populismo penal. Ah, é não sei o quê. Ah, é radical. É lei e ordem. Ah, datenismo. As pessoas pitolam, pessoal. Os grandes sábios não enxergam isso. Eles vivem em outro mundo. Vivem no mundo da Alice no País das Maravilhas. E não conseguem enxergar isso. E quando alguém critica, é criticado. Então usem a razão para vocês pensarem. Pensem com a cabeça de vocês. Tá? Vejam o nosso caos. Vejam o nosso caos. Quem que está com a razão? Vamos colocar os pés no chão. Nós vivemos no Brasil. Tá bom? Vejam que interessante, ó. Outra coisa interessante que faz parte da explicação. Ó, vejam que absurdo, vejam que absurdo. Vamos ver que absurdo, ó. Vejam que absurdo, ó. Vejam que absurdo. Ó, como que as coisas são tão invertidas no Brasil. No Brasil, o direito de não produzir provas contra si mesmo é visto de uma forma muito abrangente. Não pode nada. A pessoa não pode ser forçada a soprar o bafômetro, a pessoa não pode ser forçada a fornecer sangue para DNA, ela não pode fazer, ela não pode nada. Tá? Ela não pode, porque isso viola os direitos. Sabe como que é lá fora? Vocês sabem como que é lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa? Se a pessoa não quer, se ela não quer fornecer sangue para DNA, se ela não quer fornecer material para DNA, o juiz pode determinar a colheita compulsória. Lá fora é assim. E lá fora a dignidade do investigado é respeitada. Sabe por quê? Eles pegam aquele cotonetinho, colocam na boca, pegam a saliva, pronto, faz o exame. Para aplicar a lei, para preservar a ordem. Aqui não pode nada, aqui é tudo inconstitucional. Então nós somos o país civilizado. Os Estados Unidos e a Europa são os bárbaros que obrigam, que torturam os pobres coitados. Então vamos analisar de uma forma mais ampla. Ó, aqui o investigado pode mentir. Ah, o direito ao silêncio dá a ele a possibilidade de mentir. Lá fora, ele pode ficar quieto, mas se ele mentir, ele responde por perjúrio. Então veja como a nossa situação é delicada. Outra coisa, ó, outra coisa. Até há pouco tempo, havia discussão se o delegado de polícia podia ou não requisitar dados de qualificação. Nome completo, endereço, RG. Algumas pessoas falavam que isso violava a intimidade, a privacidade. O delegado não pode saber o meu endereço. Isso viola a intimidade. Você, delegado, você não pode requisitar as informações, os dados de qualificação do investigado, porque isso viola a intimidade dele. Enquanto isso, pessoal, empresas de telemarketing, elas têm acesso livre aos dados de vocês. Quem já trabalhou em telemarketing sabe como é. Eu já trabalhei. É só você jogar o telefone da pessoa que aparecem os dados dela, onde ela mora. Os dados dela são apresentados por alguns sistemas. Então as empresas privadas de telemarketing, de cobrança, de marketing, podem ter acesso a esses dados. Eu, delegado, não posso requisitar. Vejam a mentalidade. Vejam. Aí surgiram algumas leis que passaram a prever esse direito para o delegado, o direito de requisição. A lei dos crimes, a lei do crime organizado, a 12.830, a lei de lavagem de dinheiro, tá? Eu só estou dando um exemplo para vocês verem como que as coisas aqui são difíceis. Como que eu vou investigar assim? Eu não posso fazer nada. Nem o endereço eu posso requisitar. Como que eu vou investigar os grandes políticos, os grandes empresários? Eu não tenho garantias. E além de não ter garantias, eu não posso fazer nada. Vejam como é o Brasil. Vejam como é complicado. Tá? Então vamos lá, ó. Pronto, já falei tudo que eu queria falar nesse primeiro momento. Encerrei aqui.
Agora vamos analisar o tema. Vamos analisar o tema da transmissão. Esses dois temas principais têm ligação direta com o tema da transmissão, tá? Nós já vimos então que o delegado de polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Vimos que ele precisa ter poderes para exercer o seu ofício da melhor forma possível. Vimos que ele tem que ter mecanismos para proteger a sociedade, para investigar. Vimos que o garantismo, na vertente garantismo positivo, pela proibição de proteção deficiente, o Estado deve fornecer mecanismos eficientes para tutelar o direito das vítimas, da sociedade. Vimos tudo isso. Agora nós chegamos no ponto central. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos pegar a Constituição. Estão anotando aí? Vamos pegar a Constituição. Vamos pegar a Constituição. Pega a Constituição aí. Peguem a Constituição. Toma água aqui que a garganta já está. Ó. Vamos entrar agora no mérito, tá? Essa introdução foi fundamental. Vamos entrar no mérito agora. Acho que vai dar quase uma hora daqui a pouco que eu estou falando. Então, se cair, é só vocês voltarem, que eu vou voltar também, tá bom? Ó, ponto de partida. Ponto de partida. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Lá, o que está, meus amigos? Nesse dispositivo legal, nós temos a cláusula de inviolabilidade das comunicações. Nós temos uma cláusula de reserva jurisdicional, no sentido de que a interceptação telefônica depende de autorização judicial. Não é isso? Não é? Muito bem. O que acontece? Para regulamentar esse dispositivo constitucional, que não tem eficácia plena, o legislador criou a Lei da Interceptação Telefônica, que é a 9.296 de 96. Lá está regulamentada a interceptação telefônica. Maravilha? Maravilha. Muito bem. Então agora eu vou começar